Olá, professores! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, o nosso componente curricular, População em Índice. Sou o professor Osmar, estarei aqui com vocês da segunda série do ensino médio, trabalhando mais esse componente curricular. Hoje uma aula um pouquinho diferente, né? Trabalharemos ali a semana de estudos intensivos, a primeira aula. Então a gente vai dar uma retomada aí em alguns conceitos. Especificamente hoje falaremos um pouco sobre taxas e índices, né? Questão muito importante e muito atual no nosso cotidiano, na nossa rotina de vida, e assim, de extrema importância para fazer interpretações, né, e fazer análises muito reais hoje em dia, tá ok? Então já deixo o convite aí para você prestar bastante atenção, que é uma aula bastante interessante e que foca especificamente nesse aspecto aí no cálculo de índices e de taxas especificamente. E mais do que isso, né? Interpretar essas informações, a gente sabe que é de grande importância hoje, né? Nessa sociedade que a gente vive, tudo bem? Então a gente já vai colocar a estrutura, né, da aula para vocês. Então o que temos aí? Temos o População e Índice, estamos na atividade integrada de número 2, semanas de estudos intensivos, e essa é a primeira aula, tá ok? Estamos lá no aprofundamento curricular, hashtag Quem Divide Multiplica, a unidade curricular de número 1. Os números também importam. E o nosso componente curricular, como a gente bem reitera para vocês, é o População em Índice. Trabalhamos aí a área de ciências humanas e sociais aplicadas, também matemática e suas tecnologias, procurando trabalhar esses componentes de forma integrada para vocês, tá ok? Bom, temos aí a apresentação da capa do material, né? E aí o hashtag Quem Divide Multiplica, a gente indica aí o aprofundamento curricular destacado para vocês. Estamos no mapa, né? Que é o famoso material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, que é a base de todas essas aulas que a gente produz, tá ok? Então é essa a ideia. Temos aí os componentes curriculares, vocês já são bastante acostumados, né? Aí no segundo semestre vai e muda, mas por enquanto a gente fica neles aí, a gente se acostuma bastante. Então temos aí o trabalho política e pensamento econômico a cargo do professor Guerreiro, demografia e investigação das populações humanas a cargo aí do professor Russo, as reflexões sobre o poder do contrato social às redes a cargo da professora Maria Fernanda, e as mudanças sociais, demografia e trabalho aí com o professor Tiago. Temos o População e Índice, tá ok? É o nosso componente curricular, e ainda vamos apresentar para vocês o quadro integrador. Estão bastante acostumados, ok? Estamos na atividade integrada de número 2, População e Índices, né? Cujo objetivo é identificar alguns indicadores sociais e que representam um número em determinado grupo de pessoas, tá? E sua condição socioeconômica. A gente bate bastante nessa tecla aí dessa questão socioeconômica, né? Porque ela é muito ampla, né? Ela é muito abrangente em relação ao trabalho que a gente propõe especificamente aqui no População em Índices, tá ok? Então essa é a ideia do nosso trabalho. Bom, muito se fala sobre índices e taxas, como vocês bem sabem, né? As pessoas às vezes falam até de forma equivocada, né? Não dá muita atenção, mal sabe como se calculam esses índices e essas taxas também, mas são questões assim muito importantes e contemporâneas, tudo bem? Nas aulas que seguem, nós vamos retomar um pouco esses conceitos, já falamos alguma coisa sobre elas, tá ok? Vamos fazer cálculos e, mais que isso, vamos interpretar de forma consciente e crítica os valores encontrados como solução para os problemas propostos, tudo bem? Para encontrar o valor de uma taxa, há que se pensar primeiro no cálculo do coeficiente, que é dado através da razão, lembra lá aquela divisão matemática, né? Alguma coisa A dividido por alguma coisa B, onde essa coisa B tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, e aí a gente converte, coloca os valores numéricos, tudo bem? Então, há que se pensar que para calcular a taxa, primeiro a gente tem que calcular o coeficiente, né? Que é dado através da razão entre os valores de mesma natureza, numa relação entre parte e o todo, indicando aí a representação fracionária. Bom, o resultado do coeficiente multiplicado por uma potência de base 10, tá? Isso aí normalmente a gente vai multiplicar por 100. Ele vai indicar o quê? A
taxa. Então, quando a gente fala a taxa de inflação, a taxa disso, taxa daquilo, primeiro você achou um coeficiente, dividindo duas razões de mesma grandeza, encontrou esse resultado, né? A gente vai fazer o quê? Lembra lá do índice, né? Quanto mais próximo de 1, né? Supostamente melhor, se for uma informação interessante, boa, né? O índice de ocupação do trabalhador, lembra que a gente falou isso? Qual que é a tendência dele, né? Quanto mais próximo de 1 é o ideal, quanto mais próximo de 1, melhor, tá? Aí o que acontece? Quando você multiplica por 100, você vai ter o que? A taxa, né, de ocupação, né, ou a taxa de emprego, como você queira aí nesse caso. E aí o que acontece? Quanto mais próxima de 1 ela tiver, aquele númerozinho decimal, quando a gente multiplica por 100, ele vai dar o valor em porcentagem, tudo bem? Então é essa a ideia. Olha lá, a escolha em se multiplicar pelo número 100, como a gente bem sabe, já falamos muitas vezes, é que nesse caso temos o valor em forma de porcentagem, como acabamos de falar. E aí, por que esse porcentagem, professor? Não pode, fica inventando, por que não deixa lá um númerozinho que você achou resultado da divisão? É que na realidade, quando você trabalha com porcentagem, facilita muito, mas muito mesmo a compreensão e mais que isso, facilita a comparação das taxas obtidas. Então, toda vez que você quiser fazer uma comparação, a gente faz o quê? Na forma de porcentagem, ela fica muito mais simples de você traçar esse paralelo, ter algum parâmetro para comparação. Melhorou aqui em relação ao outro índice, ou em relação a outra taxa, sem problema. Houve uma queda, piorou. Então, tudo isso parte o quê? Parte de uma análise. Quando esses dados estão na forma decimal, estão na forma de índice, né? Eles não são muito saborosos para você ficar fazendo esse tipo de comparação. E aí, quando você faz esse trabalho de converter para porcentagem, fica mais fácil. Mas por quê? Porque todo mundo lida com porcentagem. Nosso cotidiano, a nossa rotina, ela apresenta dados e informações para vocês a todo momento em forma de quê? Em forma de porcentagem. E aí o que acontece? Você já tem o hábito de lidar com aquilo e fazer comparações. O salário do fulano aumentou 10%. O fulano do outro aumentou, 5%. Você já tem uma comparação. Mas quanto ganha o primeiro e quanto ganha o segundo? Então você começa a estabelecer o quê? Parâmetros aí para ter uma comparação. E isso é feito com muita eficiência, com muita qualidade. Por quê? Porque desde pequenininho, né? Desde lá da primeira infância, alguém já vai trabalhando esses conceitos com você. Lógico, ninguém vai chegar para uma criança e explicar para ela porcentagem. Não é isso. Né? Mas ele está acostumado com isso, né? Aquelas porcentagens redondas, aquelas porcentagens mais fáceis de se visualizar, desde pequenininho já se trabalha na escola, né? Os 10%, a 10ª parte de alguma coisa, os 25%, a 4ª parte de alguma coisa, aí cabe o professor explicar, né? Por que 25% e 1/4 são correspondentes aos 50%, então ele já começa a lidar com isso, aí ele tem certa facilidade. É igual a trabalhar com dinheiro, né? Tá lá no cotidiano, na rotina dele, ele vai se acostumando, né? E vai criando esse hábito aí de trabalhar com essas questões. E aí o que acontece? É sempre mais fácil fazer comparação. Em dado momento da vida, a criança ela sabe comparar muito bem, ok? Uma nota, mesmo não sendo alfabetizada, uma nota de um valor e uma nota de outra. Isso vai acontecer. O próprio hábito faz com que ela tem essa facilidade, tudo bem? Então, é isso. Vamos lá, então. Bom, sobre a taxa de natalidade. Então, o foco hoje, escolhemos aí uma taxa, né? No caso aí, direcionada aí para natalidade. Mas o que é a taxa de natalidade? Vamos explicar para vocês, muito falada, muito conhecida. Né? A taxa de natalidade ela é um indicador estatístico. Lembra que a gente falou de indicadores estatísticos? Pois é. A taxa de natalidade ela é um indicador estatístico que representa o número de nascidos vivos no período de um ano, excluindo-se a quantidade de crianças que nasceram mortas ou morreram morreram logo após o nascimento, ok? Então, é isso. Então, taxa de natalidade são os nascidos vivos, tá ok? Excluído aí a quantidade de crianças que nasceram mortas ou morreram logo após o nascimento, infelizmente. Tudo bem? Então, é isso que acontece. Bom, o que ela faz? Ela representa a relação entre os nascimentos em um ano e o número total
da população em questão. Essa taxa ela é calculada a cada 1.000 habitantes. Ah, mas por que é calculada de 1.000 em 1.000, professor? Para facilitar a comparação. Sempre, tudo bem? São números inteiros aí, né? Você pega 1.000, o cálculo é fácil e aí fica tranquilo fazer a comparação, né? E aí você tem algum parâmetro de nascimentos. Muito mais simples, tudo bem? Esse é o resultado, é representado em permilagem, ou seja, o número por 1.000. A gente vai explicar isso aí para você daqui a pouco, bem bonitinho, o que isso significa, tudo bem? Na prática, então, a taxa de natalidade é a razão, né? Lembra que é a razão, né? É a divisão aí entre o número de nascimentos vezes 1.000. Ok? Lembra lá, a cada 1.000 habitantes, o permilagem? E isso aí dividido por quanto? Dividido pelo número de habitantes da região aí em que está sendo feito o estudo, que está sendo calculado a taxa de natalidade. É tudo muito amplo, né? Porque você pode ter, por exemplo, a taxa de natalidade de um país, do Brasil. Você pode ter a taxa de natalidade da região Nordeste, da região Norte. Você pode ter a taxa de natalidade especificamente aí do estado de Pernambuco, do estado de Mato Grosso do Sul, do estado de São Paulo. Enfim, pode ter a taxa de natalidade de um certo município aqui de São Paulo, município de Barra Bonita, lá, Igaraçu do Tietê, enfim. Então você pode ter essa comparação. Isso aí é muito feio. Esses dados, o IBGE e o Ministério da Educação, da Saúde, eles têm todas essas informações. Como que isso acontece, professor? Cada criança que nasce, viva, no caso aí, para saber a taxa de natalidade, ou que infelizmente acaba falecendo, nasce morta, ou acaba falecendo no período, essas informações todas, elas são passadas, elas são transmitidas para os órgãos responsáveis. Então existe um controle numérico, um controle estatístico de tudo mesmo. Essas informações, naturalmente, são direcionadas para esses órgãos, que tabulam, que organizam essas informações e acabam divulgando aí para a gente ter esse valor. E tendo esse valor aí, lógico, você vai saber o que aconteceu, se a taxa de natalidade de um determinado país ou de uma determinada região está aumentando ou está diminuindo, e aí, naturalmente, tem que haver políticas públicas de saúde para que isso seja corrigido. Então, os números, eles são muito importantes, porque são o quê? São referenciais para políticas públicas, seja ela de saúde, de educação, de habitação, enfim, do que você imaginar. Então, é muito importante aqui, a gente sempre reitera essas questões. Tudo bem? Especificamente aí falando da taxa de natalidade, acho, ou pelo menos espero aí que a gente tenha sido claro com vocês. Tudo bem? Então é essa a ideia. Qualquer dúvida, o que você faz? Ativa o bichinho lá da curiosidade e busca mais informações aí. Assiste a aula novamente, ok? Busque essas aulas no repositório. Perceba que a gente está falando aí de questões não ligadas simplesmente à matemática. O índice em si só, o cálculo de taxas é matemática, é estatística, mas são questões muito mais abertas, e assim que é legal gerar aquela curiosidade e você buscar, Busca lá no repositório, que com certeza tem aulas aí do professor Russo, da professora Maria Fernanda, do Thiago, que falam sobre esse tema, pode ter certeza. Tudo bem? Olha lá, então. Vamos lá? Vamos fazer uma situação aí utilizando dados fictícios? Bom, essa eu vou deixar para vocês, hein? Vou deixar um minutinho aí para vocês encontrarem essa taxa, tudo bem? Bom, certo município, ele tem uma população de 600.000 habitantes. E segundo a sua Secretaria de Saúde, no ano de 2020 foram registrados 1.300 nascimentos nesse município aí em questão, ok? O que a gente quer saber? Qual foi a taxa de natalidade dessa cidade no período analisado? Pega uma calculadora aí, a gente vai deixar esse probleminha aí para você, e aí rapidinho com aquela presteza de sempre, pode usar a calculadora, não tem muito problema. Calcula aí a taxa de natalidade desse município pra gente em um minutinho, tá ok? Já retornamos. Hard for you.
Retornamos, e aí, conseguiram fazer esse cálculo? Ele é bem simples, não é? Principalmente se você estiver com a calculadora, mas é bem moderno, vamos dizer assim, importante para as análises que a gente vai fazer depois, tudo bem? Então vamos mostrar para vocês aí o resultado, parece uma animaçãozinha, tá? Então temos aí ó, a taxa de natalidade, e aí a gente vai ver o seguinte, quantas crianças nasceram neste município no ano em questão aí? 1.300. Lembra que o cálculo é feito por milagem, ou seja, a cada 1.000 habitantes, então a gente vai pegar esse número aí, 1.300, número de nascimentos vivos aí, vezes 1.000, ok? Temos aí, portanto, 1.300.000, ok? Então esse é o número, dividido por quanto? Dividido pela população, ou seja, 600 mil. Se você quiser, para facilitar o cálculo aí na sua vida, você pode cortando esses zeros aí, sempre de parzinho em parzinho, ok? Tem muito problema, ó, cortamos 3 em cima, 3 embaixo, né? No caso aí, quando a gente corta, né? Fala cortar esses zeros, né? Cortamos 1, estamos dividindo por 10, 2 por 100, 3 por 1.000 e assim por diante, ó. Cabe mais um aqui, opa. Olha lá, cortou, dá para cortar mais um aqui, ó. Aí essa conta ficou fácil, né? Olha como facilitou. 13 dividido por 6, ou seja, estamos trabalhando aí frações equivalentes. Fazendo a divisão aí, encontramos aproximadamente 2,1. Ah, professor, o que é essa taxa de natalidade lá nesse município em questão aí? É 2,1. O que isso significa? Vou mostrar para vocês, né? Olha lá, indicando bonitinho. Pô, o resultado acima, ele indica que nesse município nasceram, né, aproximadamente 2 crianças a cada 1.000 habitantes no período de 1 ano. Daí a importância, né, de você fazer essa multiplicação por 1.000 para entender, né, a condição, para você entender na realidade o que esses números significam. Perceba que se você analisar simplesmente esse 2,1 aí, né, ele não representa, é um número vazio. Vamos dizer assim, o que ele significa? Então ele tem que ter um sentido, né? O resultado aí dessa taxa, né, ela tem que ter um sentido prático aí, né, dessa taxa de natalidade. E aí vem a informação e complementa, né, na realidade o que acontece, nasceram aí nesse município aproximadamente 2 crianças a cada 1.000 habitantes, não é? Informação importante aí para fins estatísticos e, repito, né, para políticas públicas de saúde, né, prevenção aí de doenças na infância, então é muito importante. Ok? Vamos lá então? Olha lá, temos mais uma tabela aí. A tabela a seguir, ela mostra os dados referentes à natalidade e o número de habitantes no Brasil dos anos de 2000 a 2010, ok? Então isso aí é uma aproximação aí, tá ok? Então temos uma tabela, uma projeção de população aí. Então, em 2000 foi pego uma população aí de 169.799 para uma taxa de natalidade, aí, tá? Para uma natalidade, ou seja, o número de nascidos vivos aí, 3.542, tá? Já em 2010, ou seja, 10 anos depois, o que acontece? Olha que você observa, 190.755, tá? É o número da população aí, né? Naturalmente é uma amostra, tudo bem? E aí o que temos aí, tá? Temos 3.029, temos aí a taxa de natalidade, tá ok? Beleza? Tá? Esses dados foram extraídos aí do IBGE lá no ano de 2013. Então você tem a tabela, faz referência aí ao ano de 2000 e de 2010, tá ok? E aí temos a população, no caso aí temos a referência, tudo bem, no ano de 2000, 169.799, tá ok? De 2010,
3.755, e a natalidade, aí, ou seja, o número de nascimentos, 3.542 em 2000, 3.029 aí em 2010. Vamos à pergunta em questão, tá? Enquanto a taxa de natalidades por 1.000 habitantes aí nos anos de 2000 e 2010. Então é isso que a gente quer saber, tá ok? Qual foi a taxa de natalidade aí no ano de 2000 e qual foi a taxa de natalidade no ano de 2010, observando aí, né, fazendo referência a esses números que a tabela apresenta. Vou pedir para o nosso diretor mais um minutinho e a gente já retorna. Até já. E aí, agora ficou mais simples, né? Fez o primeiro, o segundo é tranquilo. E a gente vai apresentar a resposta para vocês. Então, temos aí a taxa de natalidade no ano de 2000. Então, temos a taxa de natalidade, números de nascimentos, 3.542 vezes 1.000. Sempre lembrando aí que é per milagem, tá ok? Dividido aí pela população, 169.799, tá? Nosso diretor vai fechar aí para vocês. Então, temos 20,8 aí aproximadamente, tá ok? Temos, então, o quê? Tá? Que nasceram aproximadamente 21 crianças a cada 1.000 habitantes no período de um ano aí em questão, tá ok? Então, veja que esse 20,8, ele foi arredondado aí para cima, tá? Por conta aí do decimal, né? A referência dos décimos aí ser 8. Portanto, temos 20 inteiro e 8 décimos. Aí, por bem, achou-se fazer esse arredondamento para cima, ou seja, temos aí uma taxa de natalidade de aproximadamente 21 crianças a cada 1.000 habitantes, tá ok? Vamos mostrar para vocês de 2010, tá? Tranquilo também. Lá em 2010, temos o número de nascimentos, ou seja, 3.029 vezes 1.000, não pode esquecer, tá ok? Dividido aí pela população em questão, tá ok? Portanto, temos aí um valor aproximado aí de 15,8. Eu imagino como deu o décimo aí foi 8 décimos, deva subir também, com certeza, tá ok? Então, nasceram aproximadamente em 2010 aí, aproximadamente 16 crianças a cada 1.000 habitantes no período de um ano. Veja que informações interessantes, né? Para fins do quê? Olha lá, 2000, ok? Olha a taxa e o número de nascimentos e olha lá em 2010. Ah, professor, mas a população aumentou, a taxa de natalidade diminuiu? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Olha lá. Então, na letra B aí, gente, a gente quer que você calcule o percentual de aumento da população entre os anos de 2000 e 2010. Interessante. Aí depois a gente vai fazer a comparação, né? Exatamente. Então temos aí... essa a gente vai fazer junto com vocês, tá ok? Tá? A gente quer saber o percentual de aumento da população entre 2000 e 2010. E aí o que acontece? A população variou, concorda? Então ela variou aí, aumentou entre 2000 e 2010. Então a gente vai calcular essa diferença aí, tá ok? Entre a população de 2010 menos a população lá no ano de 2000. Temos, portanto, 190.755 menos 169.799, o que nos dá um total de 20.956, ou seja,
quase 21 mil pessoas aí nesse caso, beleza? E aí o que a gente vai fazer? Vamos calcular a porcentagem, ó, 20.956, ó, que foi o quanto a população variou aí nesses 10 anos, tá? A gente tá fazendo com esses números, mas ele serve para quaisquer outros, tudo bem? Dividido por 169.799, por quê? Porque foi o ano de referência. A partir daqui é que aumentou, então não poderia pegar 2010. Fazendo essa divisão aí, o que a gente vai encontrar? Deixa eu limpar para vocês, tá? Fazendo a divisão de 20.956 por 169.799, 0,1234, ok? Achou o número decimal aí. E aí o que a gente faz? Multiplica por 100. Mas por quê, professor? Para achar a porcentagem e comparar. Ou seja, multiplicando por 100, temos aí 12,34%. Mas aí eu pergunto, gente, o que aconteceu? A população aumentou? Sim. Aumentou quanto? Olha lá, a gente já mostrou aquelas tabelas lá, né? O resultado acima significa que no período compreendido entre os anos de 2000 e 2010, houve um aumento na população de aproximadamente aí 12,34%. Beleza? Legal, né? Na letra C ali, a gente quer comparar a taxa de natalidade entre 2000 e 2010 e conclua o que aconteceu no período. Essa é interessante. Vamos fazer aí? Houve variação? Sim. Então vamos fazer a taxa de natalidade de 2010 menos a taxa de natalidade aí, natalidade não, né? O número de nascimentos, tá? De 2010 e 2020, fazer a diferença entre eles aí. Nessa ordem. Professor, mas vai dar negativo? Vai, tá? Por quê? Porque ela diminuiu. Então é isso mesmo. Então temos aí 3.029 menos 3.542, que nos dá aí uma queda, né, de 513, uma diferença aí de 513. O que a gente vai fazer? Vai fazer a razão entre essa taxa, essa natalidade dos anos 2010 e 2000, ok? A queda, né, esse número em si, como ele deu negativo, carrega o sinal, ó, menos 513, dividido por quanto? 3.542, ok? Que é a referência que a gente tem aí. Tudo bem? No caso de aumento, no caso aí de diminuição. Tudo bem? Fazendo essa comparação aí, o que a gente tem? Temos aproximadamente 0,1448. Tá fazendo a divisão decimal aí. Pode usar a calculadora, não tem problema nenhum, tá? E aí, quando a gente multiplica por 100, o que temos aí? 14,48. Mas veja que esse 14,48, ele é o quê? Ele é negativo. Então, acontece, nesse período aí, o resultado ele descreve que no período compreendido entre os anos de 2000 e 2010, houve uma queda de aproximadamente 14,48% aí na taxa de natalidade. Tudo bem? Observa-se que nesse período a população aumentou, mas a taxa de natalidade, ela acabou o quê? Ela acabou diminuindo. Olha que interessante, né? Por que essa taxa de natalidade ela acabou diminuindo? Muitas questões podem ser envolvidas, podem estar envolvidas nessa questão aí, né? Campanhas, né? Conscientização, a questão aí do controle familiar, né? Tem toda essa questão toda, né? O planejamento familiar, né, que se fala, né, controle familiar, planejamento familiar. Então os casais, né, eles vão ter menos filhos, né? Perceba que em 10 anos aí houve uma queda na taxa de natalidade. Mas é isso aí. Tudo bem? Então, se você ficou mais curioso, pesquise aí, busque, assista às aulas novamente aí com os outros professores desse componente curricular. E sempre, né, sempre seja curiosidade. A curiosidade nos leva ao conhecimento, é muito importante. Deixo meu agradecimento aqui a toda a equipe de produção que fez essas aulas acontecessem, né? Nosso diretor está colocando aí o QR Code para a gente, tá? Ok? Para vocês fazerem aquela análise, aqueles comentários são sempre muito importantes para a gente. Pessoal das Libras aí, muito obrigado, valeu e até a próxima, acabou. Tchau, valeu, abraço.